Oh man, point of view, you're about to get laid off. Look at that. Look at how uncomfortable she looks. Drinking that LaCroix like it's going out of style. This is making me, I'm physically uncomfortable watching it. Galera, eu não sei se vocês estão acompanhando essa moda que está surgindo, que é das pessoas filmarem o momento em que elas são demitidas, tá? Isso já está acontecendo nos Estados Unidos e começou a acontecer aqui no Brasil. E eu pensei, cara, a gente podia falar desse assunto, porque eu acho que ele tende a tomar uma proporção, às vezes, mais sentimental do que real, tá? E é importante a gente trabalhar essa noção para continuar sempre amadurecendo. E para reforçar, esse é um assunto difícil, complicado de ser abordado. É extremamente desconfortável, mas acho que vale a pena a gente falar sobre ele para nos ajudar a nos tornar profissionais melhores. Primeira coisa, se caso você for demitido e bater essa vontade de fazer esse exposed, pensa duas vezes. Isso aqui no Brasil pode te trazer complicações sérias, como por exemplo, uma reversão do tipo de demissão. Se você foi demitido sem justa causa, pode sim ter o caso de reversão para com justa causa e você perder os seus direitos. Também a empresa pode acabar te acionando por alguma espécie de dano à imagem dela. E também você pode ficar marcado para futuras oportunidades e um próximo empregador não querer te contratar, tá? Mas bora falar um pouco da demissão em si. Gente, por mais difícil que seja entender, a empresa não tem compromisso pessoal com você. Você foi contratado para resolver um problema na empresa, para desempenhar o seu cargo. E com isso a empresa te remunera e te provê benefício. Então não é uma relação espontânea, diferente da que foi, por exemplo, no colégio, no teu grupo de amigos, no teu grupo de futebol. É totalmente diferente, porque o início da relação é uma relação de função. Então, sim, se a empresa quiser te desligar a qualquer momento, ela pode. É por isso que, inclusive, de acordo com a CLT, ela vai ter uma série de penalidades para fazer isso. Agora, gente, o que é totalmente diferente também da gente imaginar de como o dia a dia vai se construindo e vai evoluindo naquela empresa, tá? E é no dia a dia é que a gente vai experienciando a cultura da empresa, a gente vai de fato criando laços, a gente vai criando amizades. E é aí é que começa, na minha opinião, misturar algumas coisas e algumas visões, tá? Primeiro, cultura, gente. Cultura é a maior força de uma empresa. Não adianta. Ninguém está acima da cultura da empresa. E essa cultura, ela vem geralmente, tá? Dos founders. Ela vem da alta gestão. Ela não vem da operação. A operação até pode ter alguma influência, mas a cultura, ela é feita, tecida e reforçada pela alta gestão, tá? Então, se houver alguma espécie de incompatibilidade ou algo do gênero, olha, provavelmente pode sim acontecer um desejo por desligamento. Ou seja, mesmo você tendo toda a expertise do mundo, sendo o melhor profissional técnico do mundo, se houver um descolamento de cultura, especialmente com a sua liderança mais próxima, sim, pode acontecer um desligamento. E tá errado? Eu diria que não, porque eu não acho que é uma questão de certo ou errado. Eu acho uma questão mais de adequado, porque a cultura da empresa e a forma como ela opera, como a liderança opera, é muito mais uma característica do que algo ser certo ou errado. Então, sim, quando começam a ter incompatibilidades que atrapalham esse dia a dia, sim, pode culminar numa demissão. Agora, isso não quer dizer que mesmo com uma incompatibilidade de cultura, essa é aconselhável que seja feito um desligamento assim, tá? E é aí que eu queria entrar na questão de cultura incoerente e gestão ausente. E é aqui, na minha humilde opinião, é onde mora o maior problema, tá? Em que as empresas, especialmente impulsionadas pelo RH
E gestores que às vezes nem deveriam ser gestores, criam uma narrativa para garantir uma boa imagem do ambiente interno, mas que quando acontecem problemas mais complicados, ou até inclusive como um mau planejamento de headcount, as demissões sejam feitas sem um feedback, sem acompanhamento ao longo do tempo, sem uma transparência e honestidade, e por aí vai, criando todo o sentimento de revolta e desconforto que vocês podem imaginar. Inclusive, nessa esfera, eu acho sim que existem empresas que merecem sim um exposed, por terem essa harmonia aparente, né? Ou gestores que nem deveriam ser gestores ocupando posições extremamente estratégicas. Agora, mesmo assim, você quer falar sobre o seu dia a dia naquela empresa? Tem como? Tem. Hoje existem ferramentas como o Glassdoor, ou se a empresa tiver ouvidoria e você achar que sofreu alguma espécie de assédio, ou até se a empresa dispõe de um safe space, você pode sim recorrer a esse tipo de ferramenta. Mas entenda, gente, que eu acho que é a reflexão chave que a gente tem que ter aqui. A empresa não tem nenhum compromisso de relação pessoal com você. Se a relação precisar ser encerrada, ela vai ser encerrada. E se principalmente houver alguma diferença de cultura, é muito mais uma questão de compatibilidade do que certo ou errado. E se estava realmente havendo essa diferença, bola para frente. Eu sei que é um assunto muito desconfortável, mas eu acho que sim, é importante a gente conversar. Conversas difíceis são muito necessárias às vezes, especialmente nesse aspecto. Valeu, gente!